Boa noite, meus amores, como é que vocês estão? Mais uma semana, conta pra mim como é que tá daí. O tempo aqui tá frio, tá um tempo chuvoso, que mais é possível, né? Como pode melhorar? Pois é isso. Como você pode ser feliz e grato em todas as estações do ano? É mais ou menos sobre isso. E o nosso tema de hoje é: você convive com pessoas narcisistas? Você sabe identificar uma pessoa narcisista? Qual que é o ponto de vista que você tem sobre pessoas narcisistas? Então já compartilha essa live para aquelas pessoas, boa noite maravilhosa, para aquelas pessoas que você fala assim, olha, vai contribuir, né, com fulana a falar sobre esse tema e o que mais é possível. Traga, compartilhe, né? Comente aqui, vamos bora conversar. Eu escolho fazer essa troca, esse bate-papo com vocês gostoso sobre essa experiência grandiosa de identificar pessoas narcisistas. E o que é mais interessante é que você já parou para observar se você também não tem, por acaso, um comportamento narcisista? Gente, eu fico assim, apaixonada, eu fico vibrante, encantada, quando eu percebo que tudo tá em sincronicidade total. Que é incrível como que você faz as coisas, como que tudo se alinha, como que tudo vai acontecendo para aquilo fluir, né? Hoje, no dia a dia, no trabalho, com as questões inteiras, né? A gente olhando. E aí eu trabalhei um áudio falando sobre isso hoje com o pessoal da mentoria. Eu vejo você. E peguei o mesmo áudio e coloquei lá também pro pessoal da comunidade Consciousness, que é a minha comunidade. E aí, assim, o quanto isso é grandioso e o quanto nós não nos damos conta de que em certos tipos de relações nós somos sim narcisistas. E aí as pessoas ficam assim, mas como narcisista? Não, eu não sou narcisista. Por quê? Porque é quase como se tivesse um arquétipo por detrás da palavra narcisista. E aí as pessoas ficam ali, vê o narcisismo como algo horrendo, então não querem assimilar a imagem, né, a uma pessoa narcisista. Só que muitas vezes elas ficam contando historinha para elas mesmas. Porque se elas param para pensar, para observar e para fazer essa tarefinha de casa, de reconhecimento mesmo de terreno, elas percebem que elas estão totalmente no controle. Boa noite, amor. Boa tarde, boa noite pra cá. E meninas, comentem aí, né? Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre uma pessoa narcisista, né? Para quem não tem clareza da direção que nós vamos estar aqui falando sobre o narcisismo, eu quero dizer para vocês o seguinte: aqui nessa fala, né, nossa, a gente vai abordar o narcisismo como controle, como aquela pessoa que gosta de controlar tudo, como aquela pessoa que ela necessita ter ou perceber o controle, né, sobre você, sobre as suas escolhas, sobre as suas ações. Então eu queria que vocês pensassem comigo. Quem aqui conhece uma pessoa, ou várias pessoas, né, que tem um determinado comportamento? Ou seja, sempre que você fala alguma coisa pra ela, ela tem sempre que reclamar de alguma coisa, porque você não pode contar uma coisa pra ela, um sofrimento, que o dela não seja maior, sabe? Por aí você já vai vendo uma pessoa com essa descrição.
também tem aquela pessoa que ela tá te puxando para baixo. Que sentido? Você fala para ela, por exemplo, eu vou montar uma empresa hoje e a minha empresa vai faturar 10 mil por mês. E aí ela vai falar para você, desce daí, onde você vai? Se nem seu tio, seu pai, que tem a empresa há 10 anos, fatura isso por mês, você tá chegando agora no mercado e você já quer faturar 10 mil, né? Ou aquela pessoa, por exemplo, a mami, né? A mãezinha aí, o filho casa e aí a mãe quer que o filho tenha um comportamento com ela como ele tinha quando morava com a mãe, por exemplo, né? O filho casou, tem agora o relacionamento com a família, tem a vida dele, mas a mãe quer obrigar ele, quer ter o controle de como ele tem que se comportar, né? Direcionado à mãe, querendo saber tudo que o filho faz, né? Como se o filho tivesse que pedir autorização para a mãe, como que o filho tivesse que tá ali, né? Sempre falando tudo para a mãe. E é bem engraçado porque aí é uma linha bem tênue essa balança. Que sentido, Renata? Eu, por exemplo, eu faço muitas trocas com a minha mãe. Só que eu não falo com ela pedindo a aprovação dela. Talvez eu possa ter feito sim durante algum tempo esse tipo de relacionamento com ela. Mas eu gosto de compartilhar a minha vida com a minha mãe, como eu acho que ela também gosta de compartilhar as coisas da vida dela comigo. Então essa linha de controle entre mãe e filho, ou pai e filho, né? Ela é uma linha bem tênue. Então não quero que vocês também partam do princípio, né? Do ponto de vista que toda troca, né? De pai e filho ali seja um comportamento narcisista. Tá? Não é essa a minha intenção. Eu só tô querendo trazer vertentes para vocês, onde vocês possam estar identificando o comportamento e os relacionamentos. Beleza? Tá bom. Essa é a primeira parte, vamos dizer assim, né? É a primeira face que o narcisista tem. Então, ele vai estar sempre te colocando que você não tem essa potencialidade toda. Ele vai estar sempre colocando que algo que ele pode te dar, que ele pode fazer para que seja atrativo ali esse relacionamento, sabe? E o que eu queria que vocês olhassem também é para que se se você também não tem nenhum comportamento narcisista com algum relacionamento teu. Eu percebi que eu era narcisista com meu marido e os meus filhos. Só que é você olhar para isso, trabalhar o seu lado luz e o seu lado sombra, é você reconhecer, é você olhar para aquilo e não fugir daquilo, e não colocar culpa no outro. É você realmente assumir a autorresponsabilidade. E aí o que muda? Quando você entende que você tá tendo um comportamento narcisista em algum relacionamento, você tem essa consciência. A partir do momento que eu acesso a consciência, eu posso escolher diferente, certo? Então, eu acessando essa consciência de que eu estava no controle, querendo que todos reagissem, né, de acordo com as minhas expectativas, com as minhas vontades. Aí eu falei, uau, eu estou sendo narcisista com os meus filhos e o meu marido. E é onde você acessa essa consciência e fala, tá bom, então agora eu vou soltar o controle. Porque esse comportamento narcisista, ele é nada mais e nada menos que o excesso de controle. Que você acaba querendo mudar o outro. Você acaba querendo que o outro, ele se enquadre naquilo que é conveniente para você, que te satisfaz. E o que eu vejo muito
é que na maioria das vezes, muitos narcisistas são salvadores do mundo, que é o que a gente trabalha muito em Access Consciousness. São salvadores do mundo. Eles estão na escolha de salvar o mundo. Percebem? E aí o que acontece? Quando você está na escolha de salvar o mundo, é você que está com o vazio interno. É você que está querendo atenção externa. E aí você quer preencher esse vazio interno com o controle da situação de um relacionamento. E é muito louco quando a gente para observar isso com veracidade, com barreiras baixas, sabe? Tipo assim, não, eu tô realmente observando isso sem julgamento. Eu escolho mudança, eu escolho sair desse controle. E quando você realmente para e olha para isso, que você tem essa consciência, que você percebe, você fala, uau! Então eu realmente estava sendo narcisista. Então o que se requer para que eu tenha uma nova escolha aqui, que eu tenha uma mudança de comportamento, né? Porque se é desconfortável quando eu falo para vocês qual que é a geração desse comportamento, só de ouvir, se já traz desconforto para você, imagina para as pessoas que convivem com você. Percebe? Então a importância da gente identificar esses padrões. E identificar por que essa dependência emocional, porque isso é uma dependência emocional. Quando eu estou querendo salvar o mundo, querendo salvar o outro, eu estou dizendo para o outro inconscientemente, eu não acredito em você, você não é capaz, então eu tô aqui para te salvar. Olha que forte isso, gente. Isso é muito forte. Quando você tá tendo dó do outro, você tá dizendo para ele inconscientemente, tá, vem aqui, eu vou fazer algo por você, já que você não faz mesmo, já que você não tem essa capacidade de fazer. Lembrando que situação e situação, tá? Não vamos generalizar. E aí o que acontece é que se você está nesse padrão onde você reconhece que você está sendo narcisista com algum relacionamento, você tem que identificar ele e soltar o controle. Por exemplo, eu estava em cima do meu filho porque ele estava naquele processo de buscar aprendizagem. Então eu estava em cima dele sem parar. E aquilo estava pesado para mim, estava pesado para ele. A partir do momento que eu identifiquei, que eu falei, tá, ele tem que ser ele, e eu consigo, né, estar me relacionando com ele, permitindo com que ele seja ele e me permitindo o lugar de mãe. Porque quando a gente era adolescente, a gente também não achava os nossos pais um pé no saco, porque eles queriam controlar tudo, queriam escolher o que a gente fazia e tal. E acaba que a gente repete o padrão, porque a gente acha que a gente sabe mais, porque a gente tem mais experiência. Só que a gente priva esse indivíduo de vivenciar as experiências dele. Partindo de um princípio que, se ele for para cá, ele erra. Se ele for para cá, é o bom caminho. Mas quem disse que é o bom caminho para ele? E a partir do momento que eu entendi essa engrenagem, eu soltei. Eu falei, olha, tá bom. Faça o que você escolher. Eu estou aqui por você. Mas é você que tem que fazer a escolha. Gente, foi louco. Ele amadureceu assim, ó. Fez como um salto quântico de amadurecimento. E hoje ele tá caminhando na vida dele. Porque o mal de muitos pais é isso. É qualquer coisa, por mínima que aconteça, a gente corre para socorrer o filho e passa a mão na cabeça. Só que você fazendo isso, você acaba limitando ele de descobrir quem ele realmente é. De entender o que ele realmente está escolhendo, porque ele não sabe se aquele caminho é árduo ou não para ele. Porque você tá ali limpando todas as flores de espinhos, né, do caminho. Então, para ele, pode ser uma coisa simples ou não. Não tem muita diferença, porque ele não tem trabalho nem de abrir, nem de tirar as flores para poder passar no caminho. Então, é mais ou menos sobre isso.
E nas nossas relações diárias, a gente tem muito disso. Tanto das pessoas em direção a gente, quanto a gente em direção das pessoas. Principalmente para quem mora fora, como a gente, né? Para quem tá me ouvindo do Brasil, tem as famílias perto e tal. Para quem tá aqui fora, muitas vezes não tem família perto. Então tem aquela carência familiar, né? Tem aquela vontade de encontrar nos finais de semana, de participar dos momentos importantes da família. Então fica assim aquele meio que vazio existencial, sabe? Aquela carência emocional. E aí a gente acaba fazendo o quê? Sobrecarregando algum relacionamento. Querendo que aquele relacionamento X, ele sobressaia a todas as faltas dos outros relacionamentos. E um padrão também que tem o narcisista é quando ele tem que estar impecável. Ele tem que ser bem visto, ele tem que estar com a imagem dele justa, né? E para ele é importante essa imagem, porque essa imagem dele de bem visto, essa imagem dele justa, faz com que ele seja reconhecido, com que ele seja aplaudido. E aí que as pessoas se perdem muitas vezes. E aí eu parando para analisar os meus relacionamentos, eu me dei conta que sim, durante muito tempo e em muitos relacionamentos, eu permitia sim que as pessoas agissem de maneira narcisista comigo e que eu muitas vezes sim também agia de maneira narcisista, né, de perfil narcisista com elas. E quando você tem esse acesso de consciência, é grandioso. Porque quando você vê, é impossível você desver. E muitas vezes dói. Então, muitas vezes, não é todo mundo que continua o processo. Tem muita gente que para no meio do processo. Tem gente que dá 2 passos e já volta para o lugar. Tem gente que dá 10 passos. Chegar na linha de chegada e retorna. Percebe? E isso é grandioso. Você ter essa consciência de que o processo é o seu processo. Que independente aonde você esteja no processo, requer que você faça essa constância, que você faça essa caminhada, independente do que tiver em jogo. E o universo costuma te testar, te trazendo 3 vezes a mesma experiência. Percebem? Para ver se você se distrai, para ver se você tá realmente na escolha de seguir um novo caminho, de passar para o próximo nível de um relacionamento. O universo, ele tá em constante estado de teste com você. Porque se tudo é frequência, qual é a frequência que eu tô vibrando? O que eu tô emitindo para as pessoas? Tá sendo verdadeiro isso? Ou não? Percebem? Quando você tem essa clareza e você sabe o seu lugar, o seu momento, e você sabe dizer não, isso, eu não escolho mais esse padrão, então eu vou romper esse padrão, aí é como se você realmente tivesse passado para o próximo nível. Então, você começa a ter novos desafios, desafios diferentes desse que você rompeu.
Não que lá na frente você não possa ser testado de novo, porque tudo é permissão. Então pode ser que sim, lá na frente você está permitindo que essa situação retorne para você. Mas normalmente, quando você rompe um padrão, esse padrão não volta. Porque você sobe de nível. Subindo de nível, novos padrões vêm. Entende? Então, se novos padrões vêm, são novos desafios. São novas escolhas. Você tem novos testes. E é difícil. Eu sei que é difícil, eu reconheço que é difícil. Quando a gente para observar um padrão repetitivo que a gente tem e que você reconheça que aquilo é desconfortável e que você escolha sair dali. Não é todo mundo que está nessa disposição. Porque o estado de vítima, o padrão de vítima, ele sempre vai estar no padrão de vítima. Ele sempre vai estar procurando um problema. Você traz uma solução, ele vai te trazer um problema. Você traz outra solução, ele vai te trazer outro problema. E o narcisista, ele não é muito diferente. Porque para ele o que importa é como ele está sendo visto. Como ele está se sentindo. Então, se for necessário ele cutucar ali na ferida para que você haja de acordo com o que ele escolhe, ele vai fazer. E aí eu queria perguntar para vocês que estão aqui me assistindo, para você que vai assistir no gravado, você consegue identificar hoje quais são as pessoas que têm comportamento narcisistas com você? E que você é a permissão para que essas pessoas tenham esses comportamentos narcisistas. E se você já identificou, só dessa nossa conversa, algum padrão em que você tem um comportamento narcisista em algum relacionamento seu. Conta pra mim. Alguém vai ter coragem de escrever? Você tem esse padrão? Você identificou esse padrão? Bora, gente, comente! Porque a primeiro momento é bem desafiador, porque a gente não quer olhar para aquilo. E a gente não quer aceitar, porque sempre é culpa de um, culpa do outro, nunca é da gente, né? E em um outro momento, por exemplo, se eu tenho um pai que tem um comportamento narcisista comigo, eu vou estar justificando ele, porque a troca de amor, né, é grande, é maior, e então eu não vou conseguir ver ele nesse lugar, a não ser que realmente ele me faça muito dano e mesmo assim ainda é difícil de admitir, tá? Mas o que você tem que entender é que independente do processo que você identificou, seja do outro sendo narcisista com você ou de você sendo narcisista com algum relacionamento, independente desse processo, o que faz você virar a chave, né, dessa mudança é você entender que fazer uma nova escolha já é uma mudança. Porque a gente não pode mudar o outro. Ninguém consegue mudar o outro. Então você já tem que se amar. Você já tem que aceitar o outro do jeito que ele é. Quando eu aceito o outro do jeito que ele é, eu o amo assim, eu entendi o meu lugar no relacionamento.
E é incrível porque aí eu passo a me reconhecer também. Porque aí eu passo a saber lidar com os meus sentimentos, com as minhas questões. E eu percebo que eu não preciso ser validada por ninguém. Eu percebo que eu não preciso, né, que ninguém esteja me dando tapinha nas costas para dizer, olha, eu tô contigo, olha, percebe? É incrível como isso traz uma virada de chave, tá? E é tão bom a gente ser a gente. E é tão bom a gente permitir que o outro seja ele. É fácil? Não, nem sempre. Meu marido, às vezes, ele tem umas manias, gente, que quem é mulher, né, casada há muito tempo sabe como é que é. Tem hora que eu falo, ai, Senhor, já era pra mim estar acostumada? Era. Só que é mais forte que a gente, né? E eu fico me segurando muitas vezes. Eu falo, não vou falar nada, eu não vou cobrar, né? Eu não vou pedir para que ele mude, porque ele é assim, é o jeito dele. Como eu tenho as minhas manias, que ele também não deve gostar de algumas, então pouco falo, né? Então, é você estar consciente de que o outro é o jeito que ele é e ponto. Percebe? Creio que sim, realmente é difícil de admitir. Muito. Me vejo buscando por validações. Isso é muito normal, muito rotineiro, tá? A gente tá buscando por validações e dependendo do que passou na nossa vida, né? Do estilo de vida que a gente teve, é uma falta que a gente tem interna e que a gente precisa dessa validação externa. Isso daí já é claro. Mas aí eu gosto de dizer o seguinte, toda relação a gente tem um ganho secundário, né? E toda espera de resultado tem ali uma relação mal resolvida. Então, quais são as pessoas hoje que te paralisam? Quais são as pessoas que você busca essa validação? Quais são as pessoas que você pensa, né, que aquele comportamento daquelas pessoas é primordial para o seu crescimento? É essa a questão. Quais são as pessoas em que você está buscando essa validação e também qual é o ganho secundário que você tem com essa relação? Porque a gente sempre tem um ganho secundário nas relações. A gente para de observar esse ganho secundário quando você realmente sai de todo o controle. Quando você solta todo o controle, para você é indiferente o que você ganha ou o que não ganha naquela relação. Porque você está naquela relação porque você aceita o outro como ele é. E você se aceita como ele é, como você é. Então não adianta também eu aceitar o outro como ele é, se eu estou me invadindo, né? Invadindo as minhas escolhas. Como assim, Rê? Por exemplo, você me fala alguma coisa e eu falo sim pra você, mas pra mim é um não gritante. Eu estou permitindo que me invada, mesmo que seja eu que esteja na permissão, porque sou eu que estou te falando sim. Apesar do meu corpo estar gritando não. E a gente vê muito isso, por exemplo, no relacionamento de mãe e filho, né? Quantas vezes uma mãe passa sempre em segundo plano para pôr o filho em primeiro plano? Quantas vezes, por exemplo, uma coisa simples, vou dar aqui exemplo agora simplório, de vai no restaurante, aí o filho, eu quero pizza, você tinha ido com vontade de comer pasta, macarrão, e aí você fala, tá, então a gente come pizza, percebe? É um exemplo simples, né? Mas isso tá em tudo no nosso cotidiano, tá em todas as áreas da nossa vida. E são essas pequenas coisinhas que vai fazendo com que a gente não se reconheça. E que vai fazendo com que as pessoas tenham um comportamento narcisista com a gente. Ou que eu
de tanto conviver com algumas pessoas narcisistas, que são manipuladoras, controladoras, acabo tendo esse comportamento com outros relacionamentos meus. Percebe que é um efeito padrão e é um efeito de repetição, um efeito dominó? É sobre isso? É sobre isso. Quando eu identifico isso, que eu não escolho mais estar nesse efeito dominó, aí é onde eu começo a me posicionar. Aí é onde que eu começo a subir a escada da postura. Então eu paro, de reclamar, paro de me justificar, começo a questionar, não o porquê, mas como. Vou para a escada do propor, eu começo a propor situações, soluções, benefícios para que eu tenha esse desenvolvimento e continue subindo essa escada até eu chegar ao topo, que é o degrau da ação. É onde eu começo a agir, é onde eu começo a pôr em prática tudo isso. Só que enquanto eu estou subindo essa escada, eu tenho distrações. E aí é que eu falo para vocês, vocês estão presentes com as distrações do dia a dia? Quais são as distrações que estão vindo e levando vocês, arrastando vocês, tirando vocês do caminho? Essa é a questão. Vira, amor. Não vira uma chave só não, vira todas as chaves. Realmente estou permitindo esse comportamento, eu escolho me posicionar. E é isso. É sobre isso. É sobre você se posicionar. Porque mesmo que você ainda não esteja no topo da escada da postura, que é a escada da ação total, aonde você já passou por todos os outros degraus, mas o seu agora é de postura. Então você já tem a consciência até onde você vai chegar. Quando eu tenho a consciência até onde eu vou chegar e quais são as etapas a serem passadas, não me para. Nada me para. Elogio não me para, crítica não me para, julgamento não me para, dar a mãozinha, dar tapinha não me para. Percebe? E é sobre isso. E eu mesma não me paro. Porque a maioria das vezes eu tô ali subindo a escada da postura e quem para sou eu. Quem não quer subir mais sou eu. De que maneira? De que maneira, Renata? Eu tô fazendo de tudo. Eu tô fazendo meus projetos. Eu tô criando meu negócio. E como que você vai falar que eu que não paro? Que eu que paro? Eu não tô parando, tá? Porque você para se distrair. Porque você não tá presente com você. E aí é onde que a gente começa a filtrar. A gente não fala para filtrar água. É a mesma coisa. Você começa a filtrar. Esses filtros, por exemplo, eles potencializam a água. Eles hidrogenizam a água. Então, eles estão aqui para potencializar a água. Eu podia simplesmente tomar água. Agora eu estou tomando uma água potencializada. Então, o que se requer para que você, em suas decisões, nos seus negócios, você também potencialize as suas escolhas? Porque quando você potencializa as suas escolhas, nada te para. Você tem a força que se requer. E é sobre isso. Fez sentido, amores? Ficou claro para vocês? Vocês conseguiram identificar os padrões repetitivos? Qual padrão você se encontra? Você se encontra em algum relacionamento onde você está tendo o padrão narcisista?
ou alguém tá tendo o padrão com você e você se deu conta agora de que aquela pessoa tem esse comportamento com você. E não é aqui sobre julgamento, é sobre observar, né? Você decidir e você ir para ação. Essa é a questão aqui. E saia da comparação. Você é único, você é o seu processo. Quando você é o seu processo, você tem que ver o que faz sentido para você. O que vai valorizar o seu caminho. O que vai exponencializar as suas escolhas e a sua energia. Porque se você tiver em algo onde a sua energia tá sendo gasta e você tá ali com aquela dificuldade para sobreviver, é porque ali não é lugar de você estar depositando a sua energia. Independente do que seja. Quando a sua energia está fluindo, quando você está no caminho e está na rota, tudo flui grandiosamente. E as coisas começam a acontecer assim, ó, a encaixar, sem muita explicação, sem ter muito o que dizer. Simplesmente acontece, simplesmente a mágica acontece. Percebe? Então, como pode ser mais grandioso você ser você? Como pode ser mais grandioso você se permitir ser você? Sem estar na espera de aplausos, sem estar na espera de ser amado, sem estar na espera de ser validado, sem estar na espera de nada. Simplesmente de ser você e vivenciar o processo, ponto. Você veio para o planeta Terra para ser feliz. Se você não está sendo feliz, cuidado. Há algo acontecendo na sua vida que não está no caminho. Você pode estar andando na contramão. E na contramão muita coisa pode acontecer. E às vezes coisas catastróficas. Você já imaginou quantos carros pegam aí a contramão das BRs, das autoroutes da vida? O caos que não é? Muitas vezes irreversíveis. Então o que eu tenho para te falar hoje é isso. Você é o responsável, o criador da sua vida. Se você não está feliz hoje, você não está andando no caminho. Ou você está no acostamento, ou você está na contramão, ou pior ainda, você nem está andando. Você está com o carro desligado. Mas independente da situação que você se encontre, se estiver com o carro parado, liga o carro, pega a estrada. Se estiver entrando na contramão e ainda tiver tempo, dá meia volta e pega a boa direção. E se estiver no caminho, acelera. Não quer acelerar? Mantenha a velocidade, mas não para. Segue o caminho. Você é a permissão. Você é a permissão também da criação extraordinária, potencializada da sua vida. Simplesmente vai. Oi, amor. Simplesmente vai. Se joga. Não fica no racional, não fica pensando. Simplesmente vai. Tá bom, amores? Beijo grande no coração de vocês. Gratidão a todos vocês que estiveram até aqui. Quero lembrar vocês que domingo agora, dia 29, nós vamos ter o curso de barras de axis aqui em Friburgo. Francês, português. Então, se você escolhe, vem com a gente. Pour vous qui êtes en train de m'écouter, ce dimanche, nous allons avoir la formation Axis Bar ici à Fribourg. Alors, je vous attends, n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis ça va être grandiose. Tá bom?
Beijo grande no coração de vocês. Eu que agradeço, amor. E o que mais é possível que nós jamais imaginamos? Você já imaginou quanta grandiosidade você pode criar? Então, bora lá ser feliz, que a gente veio aqui pra isso. Até terça que vem, amores. Tchau, tchau.